Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje vamos fazer um comentário sobre o filme Assalto ao Trem Pagador, um filme produzido em 1962 por Roberto Farias e Herbert Richards. Roberto Farias, o mesmo que alguns anos após produziu filmes protagonizados pelo cantor Roberto Carlos e tempos depois filmes dos Trapalhões, por exemplo. O filme Assalto ao Trem Pagador, de 1962, é baseado numa história real que aconteceu no Rio de Janeiro em 1960. Um assalto a um trem pagador, em que os trilhos foram estourados com dinamite. Foi um assalto realizado por um grupo de homens de um morro próximo à Central do Brasil, que hoje é conhecido como Morro da Providência. Tamanha sofisticação do assalto que a polícia desconfiou que foi obra de ladrões internacionais. O estilo desse filme tem uma coisa muito interessante, o que o Roberto Farias conseguiu fazer. Tem o assalto como uma questão central, mas ele vai mostrando o Rio de Janeiro dos anos 60, como as grandes metrópoles vão se desenvolvendo, como que as capitais vão se urbanizando, e toda uma carga do que era o Brasil, na sua origem, na sua historicidade, mostrando uma paisagem social naturalizada, a violência, a pobreza, o racismo, e isso, se você, quem assiste o filme, vai observando as sutilezas, as nuances dessas questões sociais e das relações interpessoais naquele contexto, tendo o Rio de Janeiro como um epicentro. Nesse contexto, a favela que é mostrada, depois vai se chamar de Morro da Providência, tem um detalhe: é uma favela que ainda não é dominada pelo tráfico de drogas, pelas facções. Ainda era uma favela romanceada em canções e em poesias, naquelas décadas, tempos depois, e que foi se mostrado o que vai acontecer no Rio de Janeiro, coisas como Falange Vermelha e outras coisas, e outras facções que vão surgir com a intensificação do tráfico de drogas e o crescimento do mundo do crime nas grandes capitais, Esse grupo ele é liderado pelo personagem chamado Tião Medonho, que é o ator Eliezer Gomes. Vale lembrar que tamanha a interpretação, brilhantismo da interpretação de Eliezer Gomes, mas que curiosamente ele não apareceu em outros filmes. A participação memorável de Reginaldo Farias, que faz o papel de Grilo Peru, que é o único branco que não é favelado no contexto. O próprio Reginaldo Farias vai depois relatar a repercussão desse personagem quando ele está andando nas ruas. Vamos ter a participação de Átila Iório, de Jorge Dória, de Grande Otelo, ele interpretando um personagem que participa do assalto. Quando ele é preso, ele está bêbado e ele vai cantando uma canção do Monsueto, que era essa mulher assim mesmo, Aparecem atrizes iniciantes naquele contexto, como Ruth de Souza, Dirce Migliaccio, Chica Xavier. Então, a Tião Medonho é uma espécie de anti-herói nessa trama, porque o assalto acontece e o grupo combina, de não gastar os enormes valores desse assalto durante um ano para não levantar suspeitas. Então mostra que num contexto difícil, num contexto de pobreza e de violência, a maneira como eles tentam precariamente sustentar um trato de que esse dinheiro não pode ser gasto. Esse título, Assalto ao Trem Pagador, ele tem uma menção curiosa aqui no Brasil. Logo que se fala Assalto ao Trem Pagador, logo vem uma menção ao assalto ao trem que foi protagonizado
pelo famoso Ronald Biggs, né, do inglês, o pai de um dos garotinhos que vão aparecer no Balão Mágico, né, o Mike. E aí, em meio a essa discussão de se pode ou não gastar antes de um ano esse dinheiro, que vão acontecer as turbulências no grupo, né? Nilo Peru, representado por Reginaldo Farias, vai dizer que pode gastar porque ele tem boa aparência. Ele começa a gastar e passam as cenas dele de glamour na zona sul do Rio de Janeiro, trafegando com carro conversível. E aí ele ofende a todos os outros do grupo, principalmente o Tião Medonho, né? Dizendo que ele podia gastar porque ele tinha boa aparência e que Tião Medonho e sua família pareciam com macacos, e mesmo aquele dinheiro todos tinham cara de favelados. Então ele é executado e a expressão de olhar de Tião Medonho é uma coisa assim de muita força, e ele diz para os seus comparsas: jogue ele no fundo do mar para que os peixinhos comam o olho verde dele. E aí a polícia começa a chegar aos assaltantes. Eles vão sendo presos um a um até chegarem ao Tião Medonho, que é baleado, né? Então esse filme ele é destacado exatamente por essa questão, né? Por mostrar tudo que está ao redor do assalto, né? A atmosfera psicossocial, as mazelas do Rio de Janeiro, todas ali com uma paisagem social naturalizada, e um elenco o que havia de melhor no cinema nacional no começo dos anos 60. O filme Assalto ao Trem Pagador foi eleito como um dos 100 melhores filmes da história do cinema brasileiro. Então está aí o comentário sobre o filme recomendado para quem deseja conhecer a história do Brasil, conhecer como que as capitais, as grandes metrópoles, especificamente o Rio de Janeiro como epicentro, iam se desenvolvendo, né, em torno de tantas questões, tantos problemas estruturais que são problemas graves até hoje. Ao fundo, a violonista sertaneja Helena Meirelles. A todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.